Muito bem-vindos à Academia Mineira de Letras. Eu vou só apresentar a vocês as palestrantes de hoje, que a maioria eu acho que já até conhece, a Clotilde Zavelar Teixeira e a Janete Flor de Maio Fonseca, que vão conduzir a palestra História, Ensino e Transversalidades, Casos e Reflexões. Todos os detalhes, Chloe e Janete vão apresentar a vocês, mas eu queria apresentar um muito breve currículo delas. A gente sempre pede aos palestrantes um mini currículo, porque normalmente ele não caberia numa página de jeito nenhum. Clotilde Zavelar Teixeira fez pós-doutorado no Departamento de Ciências Técnicas do Patrimônio na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal. É doutora em Ciência da Informação pelo FMG, na linha de pesquisa Informação, Cultura e Sociedade, em 2014. Especialista em Gestão do Patrimônio Cultural pela PUC Minas, em 2002, e graduada em História pelo FMG, em 1993. É diretora de pesquisa da História e Arte, Projetos Culturais e Artísticos desde 2002. Investigadora integrada do CITICEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, FLUP, Grupo de Investigação, Educação e Desafios Sociais, além de líder do Grupo de Pesquisa Patrimônio Cultural, Educação e Novas Tecnologias do CNPq. Diminuiu? A Janete Flor de Maio Fonseca fez pós-doutorado na Université Libre de Bruxelas, é doutora em História Social da Cultura, mestre em História e licenciada em História pela UFMG, professora associada 1 do Departamento de Educação e Tecnologias, Universidade Federal de Ouro Preto, é integrante do grupo emergente Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Criança, a Infância e a Educação, da UFOP, membro colaborador do NEAB, UFOP, e líder do grupo de pesquisa Patrimônio Cultural, Educação e Novas Tecnologias do CNPq. Então, nós vamos receber as nossas palestrantes de hoje com aplausos antecipados, como diria Rogério Faria Tavares. Antecipadamente, já quero agradecer também a nossa tradutora simultânea, a Heloísa, que vai nos proporcionar essa visão do que nós estamos ouvindo, e isso vai ser gravado para que as palestras, quando vão para o YouTube, possam ser assistidas pelas pessoas que não escutam. Agradeço também a presença. Agradeço a presença do nosso acadêmico Caio Bosque, que veio prestigiar a palestra, mas não vai poder continuar até o fim, né, Caio? Mas veio até aqui prestigiar e nos dar essa presença. Boa noite, então, a todos. Boa noite. Nem sei se precisa desse microfone, né, gente? Precisa? Precisa para a filmagem, né? Bom, olha, quero agradecer muito a presença de todos aqui, agradecer essa casa, né, que nos recebeu tão bem, assim, para a gente fazer essa palestra e lançar esse e-book, especialmente a equipe aqui da academia, que foi primorosa conosco, a presença do nosso querido professor, que sabe que vários dos seus alunos estão nesse livro, não é? E estamos muito honradas, não é, com a presença de todos. A gente vai falar um pouco a respeito do processo que foi a construção desse livro. Na verdade, esse livro nasce de uma ideia da Janete, que queria publicar um livro com as coisas que a gente trabalha, não é? Com as nossas pesquisas, com os resultados das nossas investigações e relatos das nossas experiências no ensino de história. E voltado para quê? Para os professores, não é?
para os alunos e os professores de história. Muito bem. E, então, foi feito um convite para vários nossos colegas que quisessem participar e fazer esse livro com a gente. E alguns deles estão aqui e vão falar um pouco também dos seus textos, né? Só que eu fui para o Porto fazer meu pós-doutorado e a Janete foi para Bruxelas fazer o pós-doutorado dela. E a coisa, nós ficamos com os textos, nos propusemos organizar o livro, ficamos com os textos e ficamos meio sem saber como que a gente iria fazer, dado que estávamos as duas envolvidas com as nossas próprias investigações de fora do Brasil, não é? Aí, bom, fizemos, foi muito chato, eu devo reconhecer que eu tive que ir lá para Bruxelas encontrar com a Janete, foi chatíssimo, né? E nós fizemos lá uma reunião, mas trabalhamos muito, então, e conseguimos colocar, então, todos os textos, organizar, fazer essa organização e produzir esse material que vocês vão ter acesso depois. A ideia não era fazer um livro impresso, a ideia foi fazer um e-book, porque o e-book permite o acesso livre, não é? O livro não vai ser vendido, nem se fosse impresso ele não seria vendido, mas por uma questão de custos, né? Então, nós optamos por fazer esse e-book e que vai ter acesso livre, porque a intenção é mesmo compartilhar essas experiências, e tanto investigativas como experiências práticas, né, de docência e o trabalho com a história, né, e difundir todas essas informações. O nosso grupo de pesquisa, eu acho que a Janete pode falar um pouco mais a respeito disso, não é? E o nosso grupo de pesquisa, a nossa intenção principal ao fazer esse livro e ao lançar isso agora, é fazer com que esse conhecimento possa circular, sabe? E não ficar tanto tempo, porque nós já ficamos um tempo grande com o texto sem conseguir publicar, não é? Por esses motivos que eu já contei. Mas a intenção é essa mesmo, é que esse conhecimento possa circular e que esse livro possa gerar outras iniciativas parecidas, que as pessoas queiram compartilhar as suas experiências e as suas pesquisas, mesmo no intuito de auxiliar as pessoas. Auxiliar eu não diria, mas eu diria impulsionar, né, as pessoas a fazerem o mesmo. Nesse processo, como eu estava lá no Porto e trabalhando lá no CIDSEM, que é o Centro Investigativo lá da FLUP, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, eu tive um contato muito grande com os investigadores de lá e com os investigadores espanhóis da Universidade de Valladolid. E convidei também, nós convidamos, né, o contato foi feito por mim, mas o convite foi feito por nós, convidamos também 2 colegas para fazer parte desse livro. E que hoje, então o livro é bilíngue também, tem um texto em espanhol. E eu trouxe também, elas não podem estar presentes, claro, mas nós trouxemos um vídeo onde elas vão apresentar um pouco dos seus trabalhos, mas num outro momento. Agora eu queria que você falasse um pouco, né, Janete, do nosso projeto, da nossa pesquisa. Uhum. Boa noite a todas e todos, né? Muito feliz de ver tantas pessoas queridas aqui hoje, minha família, meus amigos, o professor Caio César Bosch. É uma honra tê-lo aqui. Meu pai e minha mãe não o conheceram, mas ele é um dos responsáveis pela minha formação, né? Então, eu devo muito ao professor Caio e a todos os professores do Departamento de História da UFMG, né? Dizer que esse livro ele foi pensado primeiramente por um grupo de amigos, né? Nós éramos professores, todos formados na UFMG, todos com trajetórias que foram diversas no decorrer dessa formação. Então, pessoas com experiência em pesquisa, pessoas com experiência em ensino, né? Pessoas com experiências em ensino e pesquisa,
e sempre nos encontrávamos e sempre tínhamos aquele compartilhamento de experiências. Olha, seja numa mesa de bar, seja num almoço de família, seja num encontro de algum evento, alguma coisa, um teatro, um cinema que a gente sempre compartilhava projetos que estávamos desenvolvendo. E uma coisa que a minha experiência como formadora de professores ensinou é que os professores eles têm experiências incríveis em sala de aula, projetos a serem desenvolvidos, colegas que desenvolvem projetos de ensino e pesquisa, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja na universidade, na formação de professores. Ou seja, uma preocupação muito grande no ensinar a história, né, no processo de aprendizado do conhecimento histórico. Então, chegou um momento, a gente estava fazendo por volta dos 25 anos de formado, não vamos falar... Nós somos muito jovens. Muito jovens, formamos muito cedo. Fazendo 25 anos de formados, eu convidei alguns colegas, né, a Clô também, e falei da possibilidade de sentarmos e começarmos a fazer esse registro da nossa experiência, dessa nossa formação, né, que a gente passa pela formação continuada na vida e na profissão, né? Então, a esse convite foram agregados outros colegas, né? Colegas trouxeram amigos e colegas, parceiros, e o livro foi ganhando forma, né? Essa forma é bacana porque, como ele é um projeto coletivo, ele vai transitando de um lugar para outro. Então, a princípio, era uma conversa de professores de história. Ele foi crescendo com projetos de investigadores também na área de educação patrimonial, né? Então, esse conjunto, essa troca de informações, levava que, a cada texto que nós recebíamos, nós percebíamos um diálogo que acontecia ali, sem que, necessariamente, aqueles autores se conhecessem naquele momento, né? Então, o livro foi ganhando forma a partir do momento em que algumas discussões, né, como a questão do patrimônio, da educação patrimonial, a questão dessa educação patrimonial que se faz na questão ambiental, no cinema, nas experiências de viagem, nas experiências educativas em museus. Então, todo esse conjunto de informações compuseram aquilo que nós sistematizamos nesse texto, né? Foram aí praticamente 2 anos de trabalho, mas foram 2 anos de muita vontade que esse produto chegasse, e principalmente chegasse aos professores, né? O que a gente está querendo construir aqui é um espaço para que os professores comecem a registrar as suas experiências e compartilhá-las, né? Professores, que esse diálogo se estabeleça entre professores da educação fundamental, do ensino médio, da universidade, que esse diálogo não tenha extratos, mas que ele seja feito mesmo nessa vontade de construir o conhecimento histórico. Tá bom? Clô, vamos? Então, como a Janete falou, as pessoas vieram, né, elas foram chegando, e à medida que a gente recebia o texto, realmente eles tinham muitos pontos em comum, né? Houve uma interseção muito interessante, porque, a princípio, história, ensino e transversalidades. Pensar o quê? Os conteúdos transversais, toda essa transversalidade que passa tanto na pesquisa quanto no ensino da história, não é? Que a gente trabalha com outros temas e traz outros conceitos de outros lugares e de outros departamentos, né? E que nós trabalhamos, enfim. Mas, quando a gente pegou os textos, nós percebemos também que eles tinham uma interface muito grande, todos eles, coincidentemente, com o patrimônio cultural. Então, vamos começar a apresentar o nosso livro, não é? Bom, se ele passar. Se eu conseguir, não é, Guto? Bom, enfim. Então, nós temos, por exemplo, o livro começa com o texto. Esse é o nosso livro, a capa, né, do nosso livro. Ele está saindo, é um e-book que está saindo pela Historiarte, né, que é a empresa que eu trabalho.
e que agora, a partir de 2020, vamos trabalhar um pouco mais nessa linha de e-books, muito voltado também para coletivos, para grupos que queiram publicar, para pessoas também que queiram publicar e-books, não é? Bom, Deixa eu só falar uma coisa, Clu. A importância também dessa questão do e-book é a questão da distribuição, né? A gente que publica livros físicos, a gente sabe a dificuldade das editoras hoje para divulgarem esse produto, né? Então, as próprias universidades têm feito hoje, a UFOP mesmo, ela tem um portal de periódicos e um portal de publicações da editora da UFOP, em que os livros estão sendo publicados em forma de e-book para facilitar essa distribuição. E, no nosso caso específico, ainda com professores da Espanha e de Portugal, isso também facilita que os textos também possam transitar entre esses 3 países. Porque a ideia é que a gente possa estabelecer um diálogo, né, entre os investigadores e os professores, né, os profissionais que trabalham com a história. Bom, então a gente trouxe aqui o sumário, né, ou a gente começa o livro com o texto das espanholas, que a Imaculada Sanches e a Olaya Fontal, que são 2 referências no trabalho de educação patrimonial lá na Universidade de Valladolid. Elas trabalham muito, elas criaram, né, um observatório de educação patrimonial, onde estão listados e relacionados os projetos do mundo inteiro que elas conseguiram buscar, não é? De educação patrimonial. São exemplos de casos de sucesso. Tem muitos projetos brasileiros, é muito interessante. Elas têm um intercâmbio muito grande aqui com o Brasil também. E apresentam nesse texto 3 estudos de caso da Finlândia. Agora eu não vou lembrar. Eu vou lembrar porque eu anotei aqui. São Finlândia, o Cabanal, a Portas Abertas lá de Valência, o OEK da Finlândia e o Eraduc, que engloba países como a Bélgica, Alemanha, França, Itália e Holanda. Que são iniciativas muito interessantes e que eu acho também que podem auxiliar, né, a gente a pensar. Porque também, isso é uma opinião minha, e eu acho que a Janete pensa também assim, que a gente não quer um modelo para replicar, não é? Mas esse intercâmbio de experiências é sempre bom porque ele nos impulsiona a pensar além daquilo que a gente está vendo ali. Às vezes uma ideia, que você, olha, se a gente pudesse fazer uma coisa parecida, ou buscar, né, encaixar alguma coisa, mas não, repetir um modelo que não é essa a intenção, enfim. E no que diz respeito aos professores do ensino, como eu falei, fundamental, médio, enfim, tanto de escolas públicas como privadas, uma das dificuldades que os professores têm é de comunicar os seus projetos, né? Então, conhecer outros projetos, outras iniciativas de educação patrimonial e também divulgar os seus projetos. Esses portais, eles servem para isso. E eles são, muitas vezes, desconhecidos, né, dos professores e de grande parte de pesquisadores também. Então, no caso, vocês vão conhecer um pouco mais sobre a UEP, porque tem um vídeo de 2 minutos, é rapidinho que eu vou passar, que elas vão apresentar o texto. O outro texto é o meu texto, que eu fiz para o livro, contando uma experiência, um trabalho de educação patrimonial também, que foi desenvolvido na cidade do Cerro, que foi a criação do Museu Virtual, inaugurado em 2015, né, que envolveu a comunidade e envolveu algumas instituições públicas e privadas, né, o IBRAM, a Prefeitura da cidade, uma mineradora que estava interessada em atuar na região. E, bom, esse museu virtual, ele foi feito com a participação de toda a comunidade. É um museu voltado para o registro e a valorização das tradições locais do Cerro, que é um lugar riquíssimo, que a gente sabe, não é? É muito antigo e que ficou muito tempo lá guardadinho e que tem muita coisa lá que ainda
tá muito bem resguardada pela própria comunidade. E era uma demanda da própria comunidade, uma vez que, pelo cerro ter sido tombado como conjunto arquitetônico tão cedo dentro da política, né, brasileira, do IPHAN, então pensava-se muito no cerro, na questão do patrimônio, o patrimônio arquitetônico, na verdade, né? Trabalhava muito com essa ideia da pedra e cal e dos monumentos e etc. E sendo que o cerro tem, por trás disso tudo, a gente sabe que o patrimônio vai muito além do que o arquitetônico. A gente tem tudo que envolve, né, a cultura do lugar e as tradições daquelas pessoas. Então, o meu texto fala basicamente dessa experiência, que foi uma experiência muito interessante, muito gratificante, não é? E que eu especialmente achei que teve um bom resultado. Infelizmente, por questões políticas, a gente sabe que quando sai um prefeito numa cidade pequena, vem um outro prefeito, e aí não mais se interessa pelo que o prefeito anterior fez, não é? E, enfim, uma série de fatores, e eu tive uma péssima notícia agora, que parece que o museu vai deixar de existir, vai sair do ar. Mas, o que é uma pena para a comunidade inteira, mas, de todo modo, é uma experiência, a metodologia está lá, da forma que foi criada, e eu acho que pode ser interessante para auxiliar outras iniciativas, né? O outro texto, nós temos a autora dele aqui, ela pode falar um pouco para a gente, não é, Suzana? Você tem 2 minutos para falar do seu textinho. Que ela escreveu para nós sobre história de cinema, não é? Suzana Cristina Ferreira, nossa companheira. Por favor. De sempre. Também. Só um minutinho que a gente precisa que tudo seja gravado. Ah, desculpa, Flávia. Sim, por favor, venha, Suzana. Grava a imagem também, né? Bem-vinda. Boa noite a todos. Primeiro agradecer, né, sempre o convite da Clu e da Janete, que foi assim, que veio numa hora bastante bacana, e acho que o livro está saindo num momento muito crucial. O meu texto é sobre patrimônio audiovisual, né? Eu não escrevi sozinho, o meu companheiro de escrita não está aqui hoje porque está trabalhando nesse horário. Então, assim, a questão da preservação audiovisual hoje, ela é muito complexa e muito recente, né? O cinema fez 100 anos, mal a gente conseguiu preservar o analógico, e estamos entrando num processo de pesquisa sobre preservação do digital. Então, são coisas que a gente tem que conviver com elas, né, concomitantemente, e não sabendo muito bem como é que a gente vai fazer para dar conta de toda essa preservação. O texto, na verdade, do livro, ele não trata profundamente essa questão, né, mas ele lança algumas sementinhas assim, da necessidade do patrimônio, da necessidade da gente resguardar esse patrimônio, e não é só apenas ter instituições que salvaguardam as cópias dos originais, né? Mas que salvaguardam, que façam cópias, que a gente tenha esses másteres, que tenha acesso, democratização, e que a gente tenha, para o audiovisual, uma política que faz dentro da política de preservação patrimonial. Né? Não apenas pensar, porque é muito complexo pensar o cinema, eu acho também. Né? Estou nessa área há muito tempo e acho que a complexidade da imagem, todas essas questões, não só a imagem, mas todas as questões que envolvem, elas são, de fato, muito complexas, mas está passando da hora. E esse ano a gente vem do segundo semestre para cá sendo bombardeado, né, por esse Estado que está aí, para que a gente, que o cinema brasileiro, que é um cinema com tanto sucesso, né, e com tantas lutas, deixe de existir, como a gente o conhece, né, como esse cinema bacana. Né, mais recentemente, a gente tem uns 3 filmes assim, lindamente, né, que é Bacurau, que é A Vida Invisível,
que é o filme da Filmes de Plástico, que me deixa muito agradada, porque os meninos da Filmes de Plástico foram meus alunos no curso de cinema da UNA. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar cinema dentro e audiovisual dentro das políticas públicas de preservação do patrimônio cultural e histórico desse país. Eu tenho direito às imagens. É uma questão civil, é uma questão democrática. Eu tenho o direito de ter acesso a essas imagens. A gente não faz isso no texto, né, porque isso aqui é uma fala um pouco particular, mas eu acho que todo mundo que trabalha nessa linha, a gente tem hoje a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, né, que é uma plataforma que a gente lança vários pesquisadores no país inteiro. Então, assim, as escolas precisam, né, como a gente tem esse público-alvo, as escolas precisam se atentar para isso. Nós estamos perdendo muito da nossa memória e nós vivemos um século imagético, né, gente? A gente vive um século XX que ainda está, né? Estamos ainda nos seus nos seus estertores finais. Então, assim, estamos ainda muito e seremos ainda por muito tempo determinados pelas imagens. Então, assim, como deixar isso passar? Como ficar livre dessas imagens? Como não pensar isso como patrimônio? É um pouquinho disso que a gente está tratando no texto, não aprofundadamente, porque essa discussão é muito mais ampla. Mas é lançar a sementinha. Né? Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, na sequência do texto da Suzana, tem o texto da Helena Pinto, que é essa colega portuguesa, que é uma professora de história que trabalha muito dedicada à investigação do que eles chamam lá de educação histórica, que é a utilização do patrimônio para o ensino da história, né? E ela mandou um vídeo, e eu queria aproveitar agora, Guto, porque os vídeos estão juntos, o texto da Olaia, que foi o primeiro, e o texto da Helena, que é agora, aí as duas podem falar, né? Sim, por favor. Esse é da espanhola, lá que é a OEP, que eu falei para vocês, o Observatório de Educação Patrimonial, lá da Universidade de Valladolid. Espero que vocês entendam. Ela falou mais un pouquinho devagar. Hola, mi nombre es Inmaculada Sánchez Macías y junto a la doctora Olaya Fontalmerillas, ambas de la Universidad de Valladolid en España, les presento un trabajo titulado 3 proyectos ejemplares para la educación del patrimonio. El proyecto Observatorio de Educación Patrimonial en España es una sucesión de 3 proyectos desarrollados entre 2010 y 2019, cuya investigadora principal es la doctora Fontal. Estos proyectos nos permiten conocer, analizar y diagnosticar el estado de la educación patrimonial, primero en el territorio nacional y posteriormente en el marco internacional. Este observatorio consta de una base de datos para los investigadores del proyecto y un portal web para toda la comunidad. En dicha base de datos encontramos 3 proyectos como ejemplos de buenas prácticas para el futuro profesorado, tanto de secundaria como de primaria, que les presento a continuación. El primero de ellos es el proyecto Cabañal Portas Huertas, de intervenciones artísticas comprometidos con la situación del barrio del Cabañal de Valencia, España. Se plantea asimismo como una reflexión sobre los modos de vida de las ciudades contemporáneas, con sus virtudes y sus contradicciones. El segundo de los proyectos, la OAC de Finlandia, es una red de cooperación para la educación del patrimonio cultural abierta para las escuelas, los museos, los centros ambientales y las organizaciones no gubernamentales. Y por último, hablaremos del proyecto EREDUC,
de varios países europeos, Bélgica, Alemania, Francia, Italia y Holanda. Redux se refiere a la educación del patrimonio y ha desarrollado una guía para los maestros descargables desde su página web que contiene los conceptos de patrimonio en Europa y se centra en cómo los profesores pueden integrar en sus clases la educación patrimonial tanto de la enseñanza de primaria como en la educación secundaria. Olá a todos, sou Helena Pinto, investigadora integrada do CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Sou professora de História do ensino básico e secundário em Portugal, correspondente ao ensino médio no Brasil. Colaboro com alguns museus de arqueologia e de história local no norte de Portugal, nomeadamente na elaboração de material educativo para apoio aos professores nas visitas ao museu. Faço também formação contínua de professores de História da Arte, no âmbito da sua progressão na carreira e também para a atualização de conhecimentos. E é precisamente no âmbito deste triângulo que tem sido a minha investigação nos últimos anos, o triângulo entre a parte investigativa, a docência e a formação, que elaborei o artigo, o capítulo do livro, e que sintetizo brevemente. Trata-se de um estudo realizado num município que é Património Mundial, Guimarães, no norte de Portugal, e o estudo foi elaborado com alunos de 5 turmas de escolas e respectivos professores, saindo da sala de aula, observando o património local e estudando os conteúdos curriculares fora da sala de aula, observando o património, respondendo a questões e provando dessa forma que é possível usar o património para estudar os conteúdos de história, uma vez que foram de alunos de níveis de escolaridade diferentes. E os resultados revelaram isso mesmo, como podem ver no capítulo que tive muito gosto em elaborar, e foi para mim uma alegria muito grande contribuir para este livro. Espero que gostem. Bom, agora eu volto aqui. Então, depois da Helena Pinto, tem o texto da Elodia, não é? Sim. Você quer que eu fale? Não, quero. Bem, a Elodia é uma professora em Lavras Novas, ela teve uma experiência em Lavras Novas e ela trabalhou justamente com o ensino fundamental de Lavras Novas, com crianças. Ela era a única professora de História do distrito de Ouro Preto, né, que Lavras Novas é um distrito de Ouro Preto, e a Elódia, ela fez um trabalho usando o patrimônio como um elo entre professores e alunos, né, para conhecer a história da região, para que eles pudessem compreender melhor, né, quais são as identidades que compõem as manifestações culturais, o patrimônio material e imaterial da região. Então, ela fez vários projetos com os alunos e esse texto dela é uma narrativa dessa experiência que resultou, entre outras coisas, do projeto de mestrado dela na educação, lá na Universidade Federal de Ouro Preto, e também da formação de um coletivo de professores que hoje trabalham em Ouro Preto, que são os professores transformadores, em que eles trabalham metodologias de ensino da história que façam que o cotidiano das crianças possam ser utilizados para o ensino da história. Então, eles trabalham com educação patrimonial, trabalham também, isso reúne professores da região de Ouro Preto e Mariana, chamada região dos Inconfidentes, né, que são professores que estão na educação pública e privada, mas que procuram, né, trazer novas metodologias de ensino para a história, né, a partir dessa experiência que a Elódia desenvolveu em Lavras Novas. Tá bom? Acho que tá bom. Tá ótimo. Então,
E daí o próximo texto. O próximo texto do livro, na sequência, né, é o texto do Jonas, que é o nosso colega de graduação, que infelizmente não está aqui, que é um professor e que trabalha o romance histórico, né, a utilização do romance histórico para o ensino da história na sala de aula. Então, ele apresenta um estudo de caso muito interessante e traz depoimentos dos meninos, e o texto dele é muito bacana mesmo. Posso falar? Claro. Eu tenho que falar porque essa história do Jonas é uma história muito emocionante, como que um sonho lá do aluno, do estudante de história na graduação, ela vai se desenvolvendo até um dia ela se realizar, né? O Jonas sempre foi um apaixonado pela história de Minas, é daqueles bairristas, mineiros bairristas, né? E ele sempre falou do Agrípita Vasconcelos, que é o autor com o qual ele trabalhou. Ele sempre falou sobre Gongo Soco, né, que é a mina de Gongo Soco. Então, ele sempre, na nossa experiência de convivência, né, Sam, sempre Gongo Soco estava lá, ele contando histórias sobre Gongo Soco. E nos momentos em que nós estudamos história de Minas, ele sempre tinha esse destaque por conhecer essa história. E quando ele forma, ele vai para a educação, ensino médio, né, que ele trabalha no Colégio Tiradentes, e ele monta um projeto com um colega de literatura para estudar o romance histórico Gongo Soco, né? E aí ele vai e faz todo um projeto, que é esse que ele narra no texto, que é o projeto que é desde da percepção, né, da importância do romance histórico, de recuperar esse romance histórico que não é muito lido mais, né, pelos jovens. Então, eles trabalham a parte literária e trabalham toda a questão histórica. Fazem visitas em loco. Então, fazem todo um levantamento que parte a partir desse romance. Mas eu acho muito bonita, além de todo o trabalho ser um trabalho muito bonito, eu acho bonita essa história, né, que é uma grande paixão dele, que aí ele realiza com seus alunos. Ele passa para frente essa paixão. Mas essa trajetória pessoal que nós estamos destacando aqui, só nós sabemos, né? Porque quem vai ler o livro quem vai ler o texto dele não vai perceber. Essa é uma cereja, vamos dizer assim. Muito bem. O próximo é o seu, Janete, portanto. Bem, dialogando um pouco com essa questão do patrimônio, né? Da questão do patrimônio cultural, eu escolhi um texto para trabalhar no livro, que é um texto também de uma experiência, mas agora de formação de professores, que é a minha experiência com os meus alunos do curso de História, de um curso de História, quando eu trabalhava numa faculdade em Sete Lagoas, né, antes de trabalhar na UFOP. E essa experiência tem a ver com um outro objeto muito importante para mim, que são as viagens. Né? Para quem não sabe, o meu doutorado é sobre narrativas de viagens. Então, eu tenho um apego muito grande pela viagem enquanto um produto cultural, né? Enquanto uma manifestação cultural, vamos dizer assim. E esse projeto ele tem a ver com a formação desses professores que, nas disciplinas do curso de formação de História, nós realizávamos algumas visitas coordenadas. Né? Então, por exemplo, eu e o professor de Introdução à História organizamos juntos com os alunos uma viagem a Petrópolis. Então, quais os elementos que nós discutimos, tanto dos conteúdos, dos conceitos iniciais da história, né, como a gente trabalhava esses conceitos durante essa viagem, né, por Petrópolis. Como a gente construía também com eles todo um treinamento de investigação, de observação da cidade, de inventário dos modos de vida das pessoas, como que a gente lidava com aquele patrimônio físico e material que a cidade nos apresentava. Então, é trabalhar a cidade como esse laboratório do patrimônio, né? Como experiências que hoje eu desenvolvo em Ouro Preto, por exemplo. Para dar um exemplo, nosso grupo de pesquisa hoje, eu tenho projetos de pesquisa e extensão dentro da universidade que estudam a presença negra em Ouro Preto, que também faz esse inventário dentro da cidade de como a população negra existiu naquela cidade, que muita gente pensa que é uma cidade apenas portuguesa. Né? Então, é importante isso. Esse aprendizado foi um aprendizado que foi nosso, onde que a gente podia
propor uma série de coisas. A gente visitava, por exemplo, o museu, pensava naquilo que estava representado no museu, quais os personagens daquela história estavam lá e quais não estavam. Por que haviam alguns presentes e outros silenciados? Então, essas questões que na introdução da história, né, a questão da historicidade, todos os conceitos iniciais do pensamento histórico, a gente trabalhava isso com eles também nas ruas. E hoje eu tenho prazer, né? Infelizmente, o meu maior parceiro nisso era o Frederico, a Rosana está aqui também. O Frederico, infelizmente, nos deixou muito cedo, mas a Ró está aqui, a Rosana Ângelo está aqui, que também participou de inúmeras dessas visitas, né? Rosana fazia a parte colonial, eu fazia a parte imperial. Se era para ir para o Sabará, né, Rosana? Se era para ir Ouro Preto, Rosana tomava a frente, porque eu, na colônia, sou mais frágil. E eu pegava a questão do império. Então, a gente sempre trabalhou coletivamente, né, Ró? E juntamente com o Frederico, né, Frederico Amaral. Tem tanto o Frederico no nosso círculo, né? Frederico Amaral. E esse trabalho que eu tenho colocado. E a gente fica muito feliz hoje de ver os nossos alunos fazendo essas viagens. Então, os nossos alunos hoje trabalham seus alunos fazendo essas viagens, não como uma excursão, mas da forma como é descrita ali, como que nós organizávamos a viagem, como nós pensávamos cada etapa dessa viagem, toda realizada de forma coletiva, né? E pensar também essa cidade como esse espaço da cultura, né, como esse espaço de construção do conhecimento. Sem esquecer que nós estamos falando de um grupo, né, que transitava, no nosso caso específico, eram professores, alunos, né, em graduação, que transitavam entre 25 e 30 anos, né, por aí, que vinham de regiões muito interioranas, e que não tinham acesso a um patrimônio, um capital cultural, que a gente achava importante para a formação de história. Então, tinha gente que nunca tinha entrado no museu e que a gente conseguiu levar ao museu, o Museu de Petrópolis, conseguimos levar às bienais de São Paulo. Então, eles... estou falando aqui, esqueci de falar, que a Suzana também participava com a gente. Levávamos para as bienais, para ter essa questão da estética, a discussão da estética, a discussão... Enfim... essa experiência que a gente tenta narrar nesse texto e também homenagear com isso os nossos alunos, né, que não só nos ajudaram a fazer essa viagem, nos ajudaram a pensar no decorrer da viagem, como hoje também continuam fazendo essa mesma prática. Bom, o próximo, né? Nós temos aqui os dois autores sentados ali que poderiam apresentar um pouco o texto para a gente, né? É o Sancler, Marcos da Silva e o Márcio Aí Roberto um vai Lina. apontar para o outro, como é que é? Vem os dois, por favor. Gente. Por favor, vamos lá. Rapidinho. 2 minutinhos só. O projeto deles... Não. 2 minutinhos Cada um, né, só. tá. Boa noite a todos, a todas. O nosso texto está intitulado Contribuição na Formação de Professores para a Temática Ambiental. É um trabalho que a gente já desenvolve, eu e o Márcio, há muitos anos na rede municipal de ensino, e não só na rede municipal de ensino, mas também em alguns movimentos sociais localizados ali na região do Baixo Onça, pela requalificação socioambiental da região. Nós fizemos um resumo das principais legislações que tratam da questão ambiental e de trabalhos que possam conduzir os professores a fazer essa discussão, que para nós é importante, com os estudantes. E no trabalho, no texto, nós trazemos algumas experiências exitosas, boas práticas que acontecem em algumas escolas, trazemos algumas dicas de leituras e de pessoas e instituições que podem ser acessadas para ajudar a fazer essa discussão. Boa noite. Preciso complementar, porque
na realidade, esse trabalho, de certa forma, coroou um trabalho que eu e o Sancler, como ele já falou, vai fazer 20 anos ano que vem, e que agora a gente está começando a escrever sobre isso, né? Então, chegou um momento que a gente começou a escrever, a convite dele, Márcio, vamos escrever isso e tal, e já estamos na segunda, já estamos nesse, já estamos partindo para um segundo momento também de uma escrita de algumas pesquisas que nós fizemos, mas é justamente coroar esse trabalho de que a gente veio entendendo que trabalhar essa temática, nós estamos trabalhando história, porque a pegada do Sancler e a minha, quando a gente se conheceu, era isso, a gente gosta de ensinar a partir da sala de aula, mostrando a cidade, conhecendo a cidade, reconhecendo a cidade. E esse processo nos encaminhou para trabalhar isso, seja com museu, seja com tudo, com viagens, mas essa temática ambiental entrou como perceber essa cidade construída sobre esse ambiente e como a gente pode contribuir para ela. Então, esse processo, ainda mais trabalhando com alunos do noturno, do ensino noturno, da EJA, a gente adiantou bem esse trabalho e precisava contribuir também para a formação de professores. E a nossa pegada foi fazer uma formação de professores na rede municipal, lá na região do Nordeste, Pampulha e Norte, e tentar trabalhar para eles reconhecer esse ambiente e, a partir desse reconhecimento, poder agir sobre ele. E reconhecer esse ambiente, agir sobre ele, demanda ter parcerias. E foi nessa ideia que a gente começou a entender que a gente não faz sozinho. E a gente foi reunir parcerias, e a gente hoje sabe que educar é isso, é a gente transformar, ajudar a transformar, a perceber esse ambiente que a gente vive, as transformações que nós, seres humanos, fazemos nesse espaço, mas, sobretudo, que só vamos dar um passo maior se a gente compreender as parcerias que é preciso a gente reunir. E é nessa pegada que a gente tem tocado o nosso trabalho há um bom tempo e agora escrevendo sobre ele. Por isso que eu particularmente agradecer muito, primeiro o Sancler, da amizade dele, e a gente poder ter sido convidado para esse trabalho junto, e a vocês, a Clô, que eu já trabalhei junto, a Janete, da gente poder estar aqui mostrando um pouquinho dessa experiência. É isso. Muito obrigada. A minha experiência como professora da universidade, que de vez em quando a gente é chamado, né, convidado para ir fazer formação de professores na rede municipal, na rede particular, mas em especial na rede pública, né? E a gente chega lá, muitas vezes, achando que vai ensinar muito, vai falar muito, e a gente aprende tanto, né? Porque os professores da educação básica, do ensino fundamental e médio, eles têm projetos sensacionais. Já passou da hora de existir um grande portal em que a gente possa ter registros desses projetos, para que eles não se percam e para que eles possam também construir uma autoestima em torno dos seus projetos, porque são sensacionais, né? Eu acho que daria aqui para a gente publicar muita coisa. Muita coisa, também acho. Pode terminar contestando. Bem, o último texto nosso é o texto da professora Natália Allen. A professora Natália é professora do Instituto Federal de Eunápolis, é isso mesmo, né? Lá na Bahia. E o texto dela, ele distou um pouco da discussão central nossa, mas é um texto que a gente acha super importante para os professores, para que nós, professores, possamos fazer, que é uma discussão sobre a questão dos livros didáticos, né? A experiência da Natália é uma experiência, do livro didático de história, né? A experiência dela é uma experiência grande, participando do PNLD, né, que é o Plano Nacional do Livro Didático, e ela trabalha justamente com o professor como o principal avaliador do livro didático, né? Então, essas temáticas aqui tratadas, né, o cinema, o meio ambiente, as viagens, o patrimônio cultural, o patrimônio material e imaterial, enfim, essas discussões, a perspectiva da Natália é que essas discussões também têm que estar presentes nos livros didáticos escolhidos pelos professores, né? E que muitas vezes não acontece. Então, ela também nos dá aqui uma descrição de todo o processo de seleção desses livros e onde os professores podem intervir, né? Em que momento eles podem reivindicar melhor essa escolha desses livros e como eles podem colaborar mais com esse processo. Obviamente que o texto dela é um texto escrito num momento anterior a esse atual momento, esse atual
governo, a gente não sabe bem como está esse processo hoje em dia. Ela não revisou o texto é da experiência que ela já desenvolvia, né? Mas é um texto que a gente acha importante, voltando, porque o nosso público, em especial, que a gente busca, né, que esse texto chegue aos professores, e a gente achava, e continuamos achando, que essa é uma temática importante de ser debatida entre os professores. Isso. E assim finalizamos aqui a apresentação do nosso e-book, e esperamos que todos possam ter o mesmo prazer que nós tivemos quando estávamos lendo os livros, os textos, quando recebemos, quando discutimos, quando fomos organizar esse trabalho, assim, e que depois possamos fazer outros também, não é? E se tiverem alguma questão, que eu espero que chegue às pessoas, que os professores que estão aqui, mesmo outras pessoas, passem, né, como é um livro aberto, é um livro gratuito, que vocês compartilhem isso com outras pessoas, que isso motive a novos projetos, e que a gente também consiga abrir essa porta, né, de diálogo, para que a gente possa pensar o conhecimento histórico, como diz a Cícera Bittencourt, num momento tão repleto de presentismos, né? Então, a gente precisa muito do conhecimento histórico. Muito obrigada, gente. Quem quiser falar. Se alguém quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, alguma coisa. Você, Pampão? Só vou pedir a vocês que sempre falem gravando. Eu vou passar o microfone, tá? Como é que é o processo agora? A gente vai ter acesso a um link com... Então, nesse momento, hoje, tem o site ali da História Arte, está ali embaixo. Acesse o site da História Arte, encaminha, tem lá um lugar para você encaminhar e você solicitar esse link para você baixar. Porque a página está sendo remodelada por causa desse novo serviço, não é? Então, eu creio que, a partir de janeiro, já vai ter o link lá público disponibilizado para você clicar e baixar o PDF no seu computador. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, tem que solicitar para o link ser enviado. Mas não tem problema nenhum. É só solicitar que a gente manda. Ok? Entendeu? Entra no site, faz a solicitação, a gente caminha o link. A partir de janeiro, ele já vai ser automático. É aquele ali, www.historiaarte.com.br. Isso. Mais alguma questão? Comentários? Tem vergonha? Mas está ótimo. Olha, a gente agradece muito, né, a presença de todos. Esperamos, do fundo do coração, que vocês gostem mesmo desse trabalho. Tá bem? Obrigada. Eu acho que eu vou terminar falando, né, agradecer de novo a Academia Mineira de Letras, né, pelo apoio, a todos vocês pela presença e a ressaltar aqui a importância do conhecimento histórico nesse momento que nós vivemos, né? Nós sobreviveremos muito em torno daquilo que nós conhecemos sobre nós mesmos. Então, nós sabemos que aqui temos pessoas que são mais ligadas à questão histórica, menos ligadas à questão histórica, mas poder dizer aqui de testemunho que a história é importante para todos nós, né? E é a história pensada, pesquisada, né, discutida entre professores, alunos, que é o que nós temos nesse livro, é a história que precisa ser viva e cada vez mais fortalecida para que a gente faça realmente desse país um país justo e democrático. Tá bom? Obrigada.